Bom, galera, esse vídeo tem o objetivo de falar um pouco sobre gases, propriedades dos gases e o comportamento dos gases, como os gases se comportam sob determinadas condições. Nós vamos então aprender sobre quais são as variáveis que são relevantes no estudo de um gás e como essas variáveis se relacionam sob determinadas circunstâncias, ok? Antes da gente então iniciar o estudo dos gases, é importante que a gente lembre o que é um gás, né? Vale a pena lembrar o que é um gás. Gás é o estado gasoso de uma substância que está acima da temperatura crítica. Vocês devem lembrar o diagrama de fases que a gente estudou na aula passada. Cada substância tem um diagrama de fase. Esse diagrama de fase então mostra para a gente lá as regiões em que a substância se comporta como sólido, regiões em que ela se comporta como líquido, região em que ela se comporta como vapor e região em que ela se comporta como um gás. O gás é o estado da substância acima da temperatura crítica. Estudar um gás real, um gás que existe no cotidiano da gente, no dia a dia, ele é um pouco complicado por conta de alguns fatores tais como o tamanho das moléculas, que varia muito de um gás para outro, as ligações entre as moléculas, as forças entre as moléculas, as ligações dentro da molécula, as forças dessas ligações. Às vezes os átomos se ligam de uma forma mais rígida, outras vezes de forma menos rígida. Durante as colisões, essas forças vão influenciar. Então, estudar um gás real é uma tarefa um pouco mais complicada para o nosso nível de curso aqui. Então, para satisfazer o nosso objetivo, para alcançar o nosso objetivo, ter algum insight sobre algumas propriedades dos gases, os cientistas então definiram o conceito de gás perfeito. Um gás perfeito nada mais é do que um gás ideal. Como o nome diz, está só na ideia. É um gás onde todas as moléculas elas são pontuais. Isso significa que o tamanho de cada molécula é desprezível comparado com a distância entre duas moléculas ou com o volume total que o gás ocupa, né? Então, a gente pode dizer que as moléculas são pontuais. As colisões entre essas moléculas são perfeitamente elásticas, certo? As colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, o que significa que, quando a gente diz que as colisões são perfeitamente elásticas, significa que a energia cinética do sistema se conserva. Ok? Então não há uma perda de energia durante as colisões entre as moléculas. E as moléculas apresentam um movimento desordenado e velocidades que dependem da temperatura. Outra coisa que a gente também já sabia, né, que a gente já tinha posto como sendo um fato para a gente, mas que entra aqui na definição do que é um gás perfeito. Então, um gás perfeito é isso: moléculas pontuais, as colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas e as moléculas apresentam um movimento desordenado e velocidades que dependem da temperatura. Isso é um gás perfeito. Qualquer gás que esteja em uma temperatura bastante elevada e submetida a uma pressão bastante baixa se comporta aproximadamente como um gás perfeito. Ok? O estudo dos gases, ele é importante por diversos motivos, né? Se você quer entender alguns fenômenos naturais, ou se você quer projetar alguns sistemas mecânicos, algumas máquinas dependem da compreensão do comportamento dos gases. Entender a atmosfera. Quando a gente fala em gás, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre ela é composta principalmente de nitrogênio, né? Tem também oxigênio, aí tem gás carbônico, tem vapor de água, tem
argônio e etc. Esses são os gases que estão presentes na atmosfera terrestre. Com exceção do vapor de água, todos os outros são realmente gases, certo? Com exceção do vapor de água, todos os outros são realmente gases. Eles estão em uma temperatura acima da temperatura crítica de cada um deles, ok? Bom, então como eu havia dito, ao estudar um gás, é importante que a gente, primeiro de tudo, defina quais são as variáveis que são importantes para entender o comportamento do gás, ok? Então aqui a gente vai adotar como as nossas variáveis, são os parâmetros do sistema que a gente vai ter que tratar, que a gente vai ter que monitorar, que a gente vai ter que medir, que a gente vai ter que calcular, são temperatura, volume e pressão. Para uma dada massa de gás, dada uma determinada quantidade de gás, esse gás vai ter uma temperatura que tem que ser medido em escala absoluta, escala Kelvin, tem que ser em escala Kelvin. Já falei isso para vocês algumas vezes durante a aula. Qualquer equação termodinâmica que trate de temperatura tem que trabalhar com escala Kelvin. Se a equação tratar de variação de temperatura, como a escala Kelvin e a escala Celsius são ambas centígradas, então você pode usar Celsius ou Kelvin. Se tratar de variação de temperatura, se tratar de temperatura, você usa escala Kelvin. Outra variável de estado que a gente vai ter que estar o tempo todo levando em conta é o volume. O volume pode ser medido em qualquer uma dessas unidades: litro, metro cúbico, centímetro cúbico, etc. A terceira variável de estado que a gente vai ter que levar em conta é a pressão. A pressão pode ser medida em atm, pascal, centímetro de mercúrio. Lá do texto sobre hidrostática, vocês devem saber, vocês devem lembrar como converter entre essas unidades. Que um atm é aproximadamente 100.000 pascal, que um atm é aproximadamente 76 centímetros de mercúrio, certo? Outra coisa que é interessante aqui quando a gente trata de um gás é que quando a gente mede a quantidade de matéria do gás, a gente não mede a quantidade de matéria por meio da massa, como a gente faz geralmente com sistemas mecânicos. A gente mede a quantidade de matéria pelo número de mols, certo? Para começo de conversa, um mol de qualquer coisa, vocês devem ter ouvido falar em mol lá na química, é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades dessa coisa. Então, se eu falo para você que eu tenho 1 mol de balas, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 balas. Ok? Então, é muito comum, é a prática, quando a gente trata de gases, a gente medir a quantidade de matéria em mol. A gente não dá a quantidade de partículas, a gente não dá a massa do gás, a gente dá geralmente a quantidade de mols. E uma forma, uma relação que é interessante para a gente é pensar o seguinte: se você tiver um determinado gás que tem uma massa M, como é que apaga isso aqui, gente? Então, se você tiver uma determinada massa de gás que tem uma massa M, e cada mol desse gás tem uma massa M, a gente vai chamar de massa molar, a massa de 1 mol. Então é fácil a gente determinar a quantidade de mols que tem essa substância. Se o gás total tem essa massa e cada mol tem essa massa, então o número de mols é dado por isso aqui.
ok? É assim que a gente determina o número de mols de uma determinada massa de gás, ok?